Pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, estou aqui no Wisecast, o podcast da associação Wise Madness. Estou aqui com o Fábio, dividindo a bancada. Dá um oi, pessoal, aí, Fábio. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos uma história de mais um empreendedor aí de sucesso. Sim, eu vou deixar o Fábio aqui apresentar o nosso entrevistado do dia, mas o cara é muito inovador, o cara, assim, fantástico. Mas como foi o Fábio que fez as honras de convidar? Apresenta o nosso participante do podcast hoje. Estou falando do empresário, programador, homem de tecnologia, Ailton Fabre, Agricultor, agricultor. da roça, Isso aí, cara. pé vermelho. Tem até uma história aí de Tem. plantação em Piraju, né? Tem, de Pirajuí para o mundo. Muito bem, cara. Muito bem, verdade. Vamos lá. Fala pra Começa. gente um pouco da sua história aí, de onde você veio, né? Um pouco dessas ideias que você tem aí, toda essa inovação. Conta um pouquinho de onde nasceu isso aí, como Bora lá. surgiu. Bom, meu nome é Ailton Fábio, sou de Pirajuí. Pirajuí. Pertinho, metrópole aqui perto. Metrópole, a 50 quilômetros daqui. Na verdade, nasci em Itápolis, né? Minha família ficou até os 7, quando tinha 6 para 7 anos. Meu avô mudou. A gente morava em Ibitinga, na época. Meu avô tinha uma fazenda, plantação de laranja. Ó, A gente tradicional. trabalhava com laranja. E aí nós mudamos para Pirajuí. Meu avô vendeu lá e trocou a fazenda de laranja por café. Café. Na época, café era muito valorizado ainda. Isso foi, vou 80. falar por aí, eu acho que foi 80 e alguma coisa. Eu sou de 78, então já era ali 85, 87, por aí. E aí acho que depois de um certo tempo o café ficou ruim, meu avô começou a plantar laranja de novo. E a nossa família sempre foi de italiana, né, tradição italiana. Eram os pais, o meu avô, minha avó com os filhos, que são os meus tios e meu pai, trabalhavam como se fosse uma cooperativa ali familiar, sabe? Todo mundo trabalhava em conjunto. É, o velho imigrante italiano. Vem da tradição, né? Sim. Na verdade, quem vem da Itália foi o meu Bisa. bisavô. É. Inclusive estou tirando cidadania italiana agora. Hoje, inclusive, estou fazendo alguns documentos lá para dar entrada na Itália agora, Muito na bem. Comune na Itália. Então trabalhava todo mundo meio que em comunidade ali até um determinado ponto. Depois os tios, um começa a prosperar mais que o outro. Aí um tem uma cabeça de gado mais do que o outro. Daí Aí entra a meritocracia. entra as tias, entra as mulheres no meio, começa a dar briga e tal. Empresa Aí, familiar? é empresa familiar. E ainda tinha 8 pessoas, né? Oito pessoas que são os homens que trabalhavam, entre os tios, né? Que são irmão do meu pai e os cunhados também do meu pai ali. Então, cara, chegou um momento que meu avô falou assim, ó, vamos parar com isso, eu vou dividir a fazenda. Aí deu um pega a sua sítio, cota. cada um deu... Ficou com o sítio. Ele dividiu tudo lá e ficou com um sitinho para ele só e cada um ficou com a sua cota. E já nessa época, eu era criança, né? Eu já trabalhava na roça, desde que eu me lembro eu já trabalhava na roça. Desde moleque, porque eu ia pra roça junto com meu pai e com a minha mãe, seja na laranja, seja no café. Então, tipo, eu chegava da escola, estudava e depois à tarde almoçava e ia trabalhar E na era roça. agricultura manual, nada de maquinário. Não, tinha, na época Tinha o tratorzinho. tinha o trator, mas na época ainda era tipo assim, você arava o café com o cavalo. Meu pai, Ô, louco. até hoje eu tava falando desse cavalo que chamava Guarani. Olha só. Ele era um cavalo meio indomável, assim, que só meu pai conseguia domar ele. Meu pai conseguia colocar a coaeira, né, que fala, as coisas lá para ele puxar o prainé, e ele ia sair arrastando para ir carpindo Fazer os canteiros. suco, os canteiros lá, ou fazer Que legal. a parte do café, né, que era Pô, puxado na enxada mesmo, não tinha manual, herbicida. manualzão. Colheita manual. Colheita depois. manual, era tudo na peneira mesmo, na mão, rastelo. Cara, era o hard, né? Era a Terreirão raiz, era o Terreirão de agricultor. concreto lá, Terreirão jogava de café. concreto. Nessa época eu não sonhava nem que era beat, bite. Não, nem sonhava o que era, cara. Eu cheguei a pegar um pouco, quando ainda bem criança. Aí meus a minha pais história, eu estudei do primeiro prézinho, depois veio para Pirajuí. Eu estudei do primeiro ao 8º ano, numa escola chamada Olavo Bilac, que é uma das
continua lá as principais escolas até hoje, que é a Escola Municipal. E quando eu estava na 8ª série, eu participei de uma exposição, teve uma exposição lá na escola que eles colocaram assim, máquina de datilografar. Aí eu acho que eles trouxeram coisas do futuro, assim, que era novidades. Aí tinha um PC XT, só que era aquele velho. fósforo laranja ainda. Eu sei, 8080 processador. Acho que era 8080, uma coisa assim, cara. Eu lembro que eu olhei a tela assim, ó, o cara acho que deu um dir na tela, começou a correr aquelas letrinhas assim. Eu olhei para aquilo, eu falei, cara, que é isso? Nossa, que Brilhou da hora. os olhinhos ali de curiosidade. Eu falei, cara, eu quero conhecer isso. Eu fiquei instigado na época. Aí eu cheguei para a professora, falei, professora, o que é isso, tal, não sei o que, não, isso é computador, é um... Aí ela explicou tal o que era ali na exposição, tal. Eu falei, mas dá para estudar isso? Eu acho que eu comecei a perguntar, dá para estudar? Tem como fazer? Ela falou, não, tem um curso. E na Pirajuí tinha uma escola técnica chamada Maria Angélica Marcondes, mas conhecida como industrial. Então eles tinham curso de mecânica, de enfermagem, de... Era técnica. Na área técnica, que era o colegial mais a área técnica, tem 3 anos. Era como a ETEC hoje. É o ETEC hoje. Era você fazia junto com o segundo. Você fazia junto, as matérias eram complementares. Os 3 anos, algumas matérias saíam, entrava as técnicas, saía com os 2 diplomas. Legal. Eu fiz isso aí também. Tanto é que eu sou formado em técnico em processamento de dados por essa faculdade, pela industrial. Sim. E aí eu fui procurar, né? E eu ia fazer o colegial normal. Aí eu comecei a fazer o curso técnico. E quando eu estava na 8ª série tinha 14 anos, eu ficava à tarde fazendo datilografia. Eu fiz o curso de datilografia nos últimos 6 meses da 8ª série. E aí não tinha um ônibus estudantil, de primeiro aqueles pau de arara lá que eram os caminhãozinhos com toldo assim. Olha. Cara, chovia, era frio. Era o mesmo caminhãozinho que levava os rurais, né? Era, os rurais, a gente chamava de pau de arara esse daí na época. Aí quando quebrava esse caminhãozinho que era da prefeitura, a gente ia de basculante embora. Colocava toda aquela molecada em cima de basculante e ia entregando. Hoje, se uma prefeitura fizer isso, mas o prefeito vai preso, né? Vocês gostavam de basculante? Era diversão, cara. Era ar-condicionado. Hoje o aluno não pode fazer nada, cara. Era um ar-condicionado, né? Então, da época, era o ar-condicionado da época. Que legal. E aí eu não tinha o ônibus ou o caminhãozinho para ir embora à tarde. Eu ia a pé, eu andava 7 quilômetros da cidade até o sítio que era do meu pai, que era onde era a fazenda, que dividiu e ficou num monte de sítio, e cada um tinha o seu já nessa época. E aí eu fazia 4 dias na semana, 3 dias, e aí tinha dia que eu ainda trabalhava, né? Então eu chegava 4, 5 horas e ainda ia trabalhar, fazer alguma coisa lá no sítio. Cuidar de porco, tratar galinha, o que tinha para fazer, fazia, né? Boa. E aí eu comecei a fazer o curso técnico também de processamento de dados, aí comecei a aprender MS-DOS, WordStar, Lotus 123, COBOL, DBase, QBasic, MS Word, aí veio o Windows 3.1. Windows 3.11 era o top, né? O 3.1. Só que isso eu acho que foi crescendo essa vontade de não ficar na roça, né? De não continuar trabalhando como agricultor lá, porque era muito sofrido, né? Assim, a gente passava... Cara, graças a Deus, sim, a gente sempre teve uma condição boa. Não faltava nada. Mas era aquela vida lá, é uma labuta diária, né? É, uma labuta. Você tinha acorda cedinho, vai cuidar da horas, criação. vai tirar leite de vaca, vai prender bezerro, vai... Cara, é a labuta do agricultor ali no dia a dia. Margem baixa, aí fica esperando a chuva, às vezes chove, às vezes dá seca. Tem ano que é bom, tem ano que é ruim. É isso mesmo. Então, não tinha controle sobre as variáveis do tempo e sempre foi assim. E legal foi você ter tido esse insight sem frequentar um meio que te inspirasse para isso. Não tinha esse meio, não tinha cultura, não tinha internet. Mas a escola tinha... de tecnologia... A escola que... Era muito importante essa escola. E eles tiraram esse curso depois. Separaram. Hoje esse curso, eu vejo assim, o colegial hoje ele não dá essa opção para as crianças, para os jovens. E está tendo um apagão técnico no Brasil em função disso. Porque hoje o jovem sai do segundo e ele vai direto para a faculdade. Né? Mas a indústria precisa de tecnologia, precisa de técnico. Precisa de gente para virar ferramenta, mecânico, enfim.
E esse apagão é muito cultural também, né? Dessa cultura nova, dessa geração e tal. Vários colégios várias- técnicos várias- fecharam. A verdade, tempo agora tem, porque com a escola com ensino integral, ela teria tempo, porque hoje tem aluno ficando 9 horas em sala de aula. Mas por que não Só volta? que aí, só que aí não Ah, tem a é- mão de obra É parceria ali, não com consegue. concursos técnicos profissionalizantes, para Sim. sair já com esse diploma. É Você uma saiu coisa com que 2 diplomas, É não uma coisa que a 3 gente anos. vem estudando também, viu? A Wise, a gente estuda muito política pública e tem inovado bastante para trazer novas soluções. Eu falo assim, eu tô fazendo o que era aqui na Vila, que era que o Sistema S era para estar fazendo. Eu estou dando um curso técnico aqui, a gente tem um projeto de curso técnico agora em parceria com algumas empresas, mas porque o Senac, o Senai não consegue vir dar o curso aqui, esse jovem meu não vai ter estrutura para ir lá para o centro fazer esse curso. A grande verdade é essa. E aí o desinteresse, aí você vê. Entendeu? Então, assim, mas a grande verdade é que as escolas públicas que já tinham que estar com esse olhar, né? Sim. E tinha, né? Tinha esse mudar. olhar. Esse Tinha olhar, esse foi- olhar ele técnico. entrou ali, não sei que ano, talvez 80 mesmo, nessa faixa aí, e foi até os anos. Até o final dos anos 90. 2000. É, Acho que 2000 foi e até 2000 pouquinho. e pouquinho. Tanto que vários colégios de Bauru tinham, fechou um monte de colégio tem ali no Noroeste. Era um curso que tinha todas as formações. E era muito bom, porque tinha enfermagem, técnico em contabilidade, edificações. Contabilidade. Pirajuí tem a mecânica. Não, mecânica. Tinha era torneiro mecânico, que chamava E- técnico em torneiro mecânico. Cara, era aquelas máquinas que precisa, hoje, cara, sim. hoje o cara que faz peça de tornearia mecânica, cara, não existe mais. É quase uma lenda, né? Quem Os caras que faz? mexem com essas máquinas. Cheio de tiozinho aí. Os E tios, é porque caro, a molecada não velho. quer entrar. E é caro você É contratar verdade, esse serviço. a hora do trabalho. A hora do Porque trabalho é um caro. trabalho habilidoso, é muita mão de obra, é talento, né? É que talento. Sim. Mas e aí, voltando Vamos lá? voltando, vou dar uma Aí você acelerada tá- porque tem história. Tem viu, história, Fábio? hein? E o tempo é curto. Vamos lá, vamos. E aí nessa época eu já... Isso foi, acho que, crescendo essa vontade de querer fazer faculdade. Depois eu... Já no último ano, acho que depois que eu terminei, Uns 15 anos de idade ali. eu já tinha acho que 16 para 16, 17 anos Ah, já. Então eu tinha uma vontade de fazer faculdade. E não tinha dinheiro, né? Não tinha verba para fazer, vamos dizer assim, para pagar uma faculdade. Certo. Aí meu sonho era ter feito mecatrônica. Nessa época que era robotização, já mexer com linguagem de programação voltada para robótica, alguma coisa. Nessa Eu época lembro desse curso. chamava mecatrônica. Depois ele também saiu. Também saiu. Virou o engenharia elétrico-mecânica. E era um curso que era uma caro, lista, em faculdade particular, não tinha não tinha na região aqui, mais próximo, acho que era São Carlos, alguma coisa assim, também não tinha condições. Uhum. Aí eu falei, cara, vou fazer matemática, fazer alguma coisa relacionada. Matemática. Aí eu falei, cara, É depois lógica, né? É lógica. Tá bom. Aí prestei concurso de matemática, vestibular em matemática, acho que fiquei Aqui, Bauru já. aqui em Bauru. Faltou 2 vagas para mim entrar. Eu fiquei, Certo. tipo assim, tinha 50, eu fiquei no 52. Aí não consegui passar. Falei, cara, vou ficar sem estudar. Aí eu comecei a fazer técnico em contabilidade à noite. Isso com 18 anos. Cara, eu fiz acho que 2 semanas de técnico em nisso contabilidade, você- odiei. Aí abandonei, fiquei 1 ano sem estudar. Esperando. Aí eu comecei a ver possibilidades e aí eu encontrei a ABESC, que era a antiga faculdade do Duda, que é do Prevê Objetivo, que era a Associação Baurense de Ensino Superior e Cultura. Aí eu consegui passar, só que nessa época eu também não tinha dinheiro, mas só que esse ano que eu fiquei sem estudar, eu comecei a dar aula. Eu entrei e dei aula na Microlins, lembra? Microlins, curso profissionalizante. Você já tinha formação lá do Eu já Amigo tinha legal. formação de técnico, eu acabei conhecendo as pessoas lá, eu não lembro como que eu conheci. Legal, cara. Aí entra já a primeira história de empreendedorismo minha, agora eu lembrei. Foi através de um jornalzinho que eu comecei a fazer, aí eu comecei a dar aula, os caras me procuraram e eu comecei a dar aula por causa desse jornalzinho. O que era um jornalzinho? Tinha, em Pirajuí tinha acho que esse jornal tem até hoje lá, chamava O Alfinete, pica mas não fere. Era um jornalzinho de fofoca. Aí os Da caras cidade. colocavam assim, o mais bonito da cidade e tal, a mais bonita, a mais sorridente, não sei o quê. Colocava piadinha. Entendi. Então era um semináriozinho assim que saía uma vez na semana, no sábado, e aí colocava fofoquinha. Pô, era tipo assim, semanal ainda? Semanal, da juventude. Da juventude. Então era assim, então tinha alguma menina que mandava assim,
Fábio Lopes, te vi na choperia com a fulana. Ai, se toca, hein, que tem gente observando. Então era fofoquinha, assim, fulano de tal. Ai, meu coração bate por você quando eu te Recadinho vejo. de amor. Recadinho de amor. Você criou esse jornal? Não, tinha. Ah, já existia. Já existia, só que Certo. ele era feito com tipografia. Era uma gráfica que Nossa. tinha lá. Entendi. E o cara fazia com tipografia ainda. Aí, e já nessa época, eu comecei a trabalhar, aí eu saí da roça, cheguei um dia pro meu pai, Não falei, quero não mais. vou ficar mais aqui. Meu primeiro emprego foi trabalhar com o H. Batan, que era um vereador, era um professor que dava aula de contabilidade nessa escola. Eu fiquei amigo dele, ele era o professor mais chato, só que, cara, você queria matar a aula, você começava a conversar com ele sobre qualquer assunto aleatório. Política, então, ele amava. Meu, os alunos queriam matar a aula, começava. Ô professor, o que você acha do prefeito fazendo tal coisa? Acabou a aula. Acabou a aula, cara. E ele nem tinha nego, ó. E dava linha. Os alunos pegaram as manhas. Os alunos pegaram E as aí? manhas, controlavam o professor ó, na conversa. Acabei ficando amigo dele e ele tinha, na época, um carro de som que fazia divulgação. Sei. De lojas. Aqueles carros que Sei, passam na sei. rua, Divulga até velório, morto. velório, tudo. E aí ele precisava de alguém para trabalhar no computador, fazer Sim. cobrança, digitar recibo, fazer contratinho. Olha, já tava informatizado. Eu comecei como se fosse meio um office boy ali, fazendo Sei. algumas coisas no computador. Ia buscar vinheta, ajudava ele a gravar. Aí ele tinha aqueles rádio ainda, aqueles gravador de tubo, aqueles grandão, que tem aquelas fitonas lá, que dava mais qualidade. E aí um dia, eu acho que eu trabalhei 15 dias, ele falou, cara, eu preciso que você dirija o carro de som pra mim. Eu falei, puta, cara. Você tinha carta? Eu tinha, Tinha. mas só que era uma Fietinha 147. Com aquela Com panela aquela em cima. panela de som em cima, Fábio. Eu falei, meu Deus do céu. Vai ele pro jornalzinho da fofoca lá dirigindo o Cara, carro. isso aí é vergonha. Eu era de sítio. Até hoje tem cidadezinha com esse carro. Tem, não, em andando. Bauru tem. Eu vi outro dia Bauru? anunciando. Tem. Bauru não sei, velho. Eu não, vejo. Bauru tem na... Outro dia eu tava numa cidadezinha passando na... Comunicamos o falecimento do senhor tal. Né? Cara, aí Fantástico. eu falei, cara, eu não podia sair porque eu Era já tinha... broadcast, velho. Hã? E aí? Não, aí eu não podia sair, eu falei, cara, vou embora. Aí comecei a dirigir esse carro de som. Eu andava na rua e eu não olhava pra frente, assim, ó. Aí eu passei a conhecer todas as ruas da cidade, todos os buracos, porque tinha a rota que tinha que passar. Você tinha que passar em todos os bairros, quase todas as ruas. Então tinha um cronograma pra fazer das Olha só, 8, era tipo das 8 às 10 sei. e das 4 às 7 Cara, da noite. ouvindo aquela propaganda ali na Nossa, orelha. cara, aquele calor, cara. Bom, eu sei que eu trabalhei 3 meses, aí eu sempre fui muito de igreja, sou católico, eu tinha Certo. muita amizade com o padre, a gente tinha missa lá na fazenda. Aí um dia o padre me convidou para trabalhar na rádio, que era uma rádio católica, Rádio da igreja. que é a rádio da igreja, Que que é legal. Juí Rádio Clube. Aham. O padre, como ele sabia que eu estava trabalhando com informática, eles tinham uma gráfica lá e ele queria reativar, vendeu as coisas, peça antiga da gráfica, aquelas máquinas antigas, e aí ele comprou uma impressora offset gigante para fazer o jornalzinho da paróquia. Então, tipo assim, era uma offset que você passava o A4, você montava como se fosse um papel vegetal. A matriz. A matriz né? E aí e reproduzia lá. reproduzia. Ele não tinha quem fazia isso. Aí ele comprou essa máquina e me chamou Pra operar. para operar. Eu aprendi a mexer com CorelDRAW, com Print Art, que são umas coisas legais na época. Cara, e aí eu comecei a trabalhar nessa rádio, que era junto à paróquia, era junto a essa... Tinha uma instituição lá muito legal também, chamava Oasis, era a Organização de Assistência Social São Sebastião. Uhum. Ela tinha todas as licenças lá do Ayrton Senna, ajuda. Cara, era uma Legal. potência, assim, ajudava muito. Era uma Ajudava ONG muito. da igreja, mas ajudava muita gente. Eu sei que comecei a trabalhar lá e eu falei, padre, vou fazer faculdade, quero fazer faculdade. O senhor não consegue me ajudar, alguma coisa? Ele falou, se você quiser imprimir alguma coisa aí nessa impressora, você paga o custo. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí eu olhei aquele jornalzinho e falei, vamos modernizar esse trem aí? É isso aí. Aí eu peguei, como eu sabia já fazer o panfleto da missa, eu fazia o panfleto da missa todo sábado, toda sexta-feira. Claro. E era uma correria, porque tinha que montar, e aí tinha as leituras que tinha que digitar. É. Eu peguei todo o esquema de edição, de como fazer. Entendi. Aí eu tive a brilhante ideia de montar um concorrente
Do alfinete. do alfinete. E aí eu criei um brilhante nome chamado O Jornalzinho, Nossa. que era uma folha Alfinetando o A4, alfinete. que era uma folha A4 que dobrava no meio e virava um jornalzinho mesmo. Cara, mas dava um trampo aquilo lá. E aí o que eu tive de ideia? Eu falei, cara, vou copiar o modelo do cara. Claro. Comecei a vender quadrinho de propaganda, embaixo, em cima. E aí vai buscar. Aí eu fazia, depois eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava lá, então eu tinha um salarinho. A faculdade era aqui. É aqui em Bauru. Você vinha com aquele ônibus da prefeitura. Com ônibus da prefeitura, Oh, do que Sesc legal, ainda, cara. aqueles ônibus. Oh, O pessoal arrancava um banco, fazia uma mesa e ficava jogando truco. na Fabião, mas acelerando um pouco, eu sei que eu trabalhei lá, eu criei esse jornalzinho, Aham. com o dinheiro dele, um ano e meio, eu Legal. consegui pagar metade da faculdade, o primeiro ano, com o salário, meu pai me ajudou também, minha família me ajudou no primeiro ano. Aí do segundo para o terceiro ano de faculdade, que eu estava fazendo técnico em processamento de dados, a Unip veio, negociou e encampou a BESC. Então ela comprou a Universidade do Duda e montou o campus Sim, o lá. campus, é. Isso foi em metade do 98. Por aí. E nesse segundo ano, como tinha iniciação científica pela Unip, o professor falou, cara, você não quer fazer iniciação científica, tal, não sei o quê? Eu falei, mas né, que Maria ganha, né? Ele falou, cara, é metade, meia bolsa. Eu falei, opa, Metade da mensalidade. metade Pô, da mensalidade. top. E aí eu lembro até hoje, acho que era R$240 a faculdade, eu Era ganhava, caro, o salário era caro. mínimo era R$90, R$80, uma coisa assim. Nossa. E eu fazia um esforço tremendo para poder pagar. E eu sei que o jornalzinho eu tirava, era 10, 15, 20 reais o anúncio, cada quadrinho daqueles eu vendia pro comércio também. Uhum. Então, cara, eu sei que isso consegui pagar a faculdade e eu fazia esse jornal. Fiquei acho que um ano e meio. Depois eu comecei, eu saí da paróquia e aí tinha uma gráfica rápida, o pessoal imprimindo um formato maior, no A3. Aí eu mudei o formato, ficou maior. Aí esse cara da gráfica, ele olhou e falou, nossa, tá ganhando bem com isso. Daí eu falei, tô. E aí eu tava saindo da faculdade já e aquilo tava dando muito trabalho para mim. Aí eu peguei e vendi o jornalzinho para ele. Ó, o empreendedorismo aí. Então, Ele construiu do zero. construí do então. zero. Fez um EBIT dali sem saber quanto era. Eu vendi de graça pro cara que tava querendo sair do enrosco, viu, Que Fábio? legal, cara. Cara, mas Legal. tem história. Nesse É. meio, como eu aprendi a mexer com CorelDRAW, eu pegava serviço de estamparias que Uhum. tinha, Uhum. que os caras tinha que fazer a arte também, tinha que fazer a matriz. Corel já era alto nível, cara. Hã? Corel Draw que mexia já era... Era alto nível. É. Eu aprendi a mexer sozinho. Eu lembro. Eu comprei livro, aprendi a mexer e tal. E aí, cara, tem várias histórias. Eu fui montar, eu vi isso também na época, eu fui montar um negócio de camiseta, de fazer estamparia de camiseta. Eu falei, cara, o cara faz no Silk. Pô, eu vi um negócio que era uma impressora térmica. Chamava Citizen, a marca da impressora térmica. Você comprava umas fitinhas assim. Era eu muita só- impressora Citizen boa. Só que eu esqueci um detalhe, eu não sabia calcular custo. Ninguém me falou que eu tinha que calcular Formação de preço. Formação de preço, cara. Eu comprei a impressora, comprei Largou o computador. a faculdade lá. O negócio do administração. eu comprei uma sabe aquelas tábuas de passar roupa gigante assim, porque você tinha que Sei. pegar, imprimir num papel vegetal, aí você tinha que colar em cima da camiseta e passar o ferro quente. Como eu não tinha prensa, eu falei, eu vou pegar o ferro quente e dava para fazer. Sei. Cara, aí eu A hora que comprei você fechava, 10 camisetas, sei. comprei as coisas, fui fazer as primeiras estampas. A hora que imprimiu a terceira, acabou as fitinhas lá, porque tinha que passar, era 4 fitas que tinha que passar em cima para montar a cor, para montar a imagem. Puxa. Cara, mas a fitinha era 1 quilômetro de fita para montar uma imagem, cara. E era caro demais. Era tipo assim, a camiseta custava R$10, a fitinha custava 15. Cada fitinha daquela. Mas era moderno, porque antes disso era o... Era o silk normal, silk com luz. com tela. E essa Né? estamparia tem até hoje lá, chama Lua Estamparia, meu amigo Luciano, Lua, a gente chama ele de Lua. Eu trabalhei uns 4, 5 anos para ele fazendo arte do Corel. E, cara, foi muito legal, muito legal. Cara. E aí, esse foi o projeto que eu quebrei mais rápido. Na segunda semana, segunda semana eu já estava vendendo. A conta não fechou. A conta não fechou, eu estava vendendo impressora, tábua de passar roupa. Eu sei que eu vendi para uma lavanderia que tinha lá, que era grande. Bom, eu sei que eu consegui pelo menos não ficar no prejuízo total, assim, cara. Mas foi muito... Isso aí você já tinha quantos anos? Isso eu já tinha meus
20, 21 anos já. No meio da faculdade. No meio da faculdade, no meio pro fim da faculdade já. Legal. E aí na faculdade, como eu tinha esse viés agrícola, de roça, eu fui fazer o meu primeiro sistema, que era o projeto da faculdade. Eu fiz um sistema de gerenciamento de pomar, que os caras passavam veneno, tinha umas dificuldades, aí eu tinha mais um programinha. amigo. A gente fez o primeiro programa em Legal. Delphi ainda, que eu estava aprendendo. Na verdade, nem tinha Delphi na faculdade. Como eu já estava mexendo com programação, que eu manjava de DBase, depois eu conheci o Clipper, aí eu conheci um gerador de Clipper chamado Miro. Eu programei no Clipper. Com o Miro eu gerava um software para Clipper, compilava e tinha os programinhos, menuzinho. Cara, era incrível, tá? E aí, nesse tempo, eu conheci o Rafael, que é um amigo meu, que é de Pirajuí também. A gente montou o primeiro software junto, nesse gerador de programas aí, chamado Miro. Depois ele evoluiu, a gente começou a gerar para Delphi. E aí, nessa época, já começou a acontecer umas coisas bem legais. A gente pegou o primeiro cliente, que era um posto de gasolina, que era a tia dele, que era a dona Sônia. Para fazer um sistema? Para fazer um sistema para o posto. Sistema operacional. Não, fazer um sisteminha de controle financeiro, gerenciamento financeiro de empresa mesmo. Aí começou a evoluir, mas era assim, tinha 3, 4, 5 clientes, já ganhavam um dinheirinho mensalidade e fazia as outras coisas. Legal, nesse meio de tempo, eu criei um site, acho que isso já era 2004, 2005. O que é hoje o Social Bauru, eu criei em 2004, chamava Pirajuí Online, que era onde esse amigo que era da gráfica, que comprou o jornalzinho, um dia ele apareceu com uma câmera, cara, digital. Que ele achou uma câmera digital que venderam para ele no pedágio, que era de um amigo dele, só que não tinha o cabo USB. E eu montei esse site e tirava foto com uma Creative, era 350 pixels, cara. Vocês não têm noção, isso aí é um 3x4, uma foto. E aí zoom, sumia tudo. Aí eu ia nos bailes tirar foto, eu ia nas festas de aniversário, eu ia nos eventos da cidade. Então, tipo assim, nos primeiros 3 meses, cara, eu chegava, ninguém falava, quê? Tirar foto, pôr na internet. A internet era discada, ninguém entendia o que era ainda. Não, tinha que pedir, né? Tinha que pedir. Dava um cartãozinho depois. Depois virou febre, em 6 meses, o pessoal me chamava, eu entrava em todas as festas de graça. Eu ganhava uísque, ganhava cerveja, ganhava tudo nas festas. Era o cara da festa Pirajuí. E esse site, eu fiz a mesma coisa. Comecei a vender propaganda, quadrinho de propaganda. Esse cara que era da gráfica, ele sabia mexer em Flash, que era um editor de HTML, quase que um HTML avançado que você consegue fazer imagem, ele gerava os movie. Cara, e aí eu contratava ele, pagava por propaganda e colocava os quadrinhos girando de propaganda no site chamado Pirajuí Online. O que tinha no site? Tinha fofoquinha, tinha as fotos das festas, que era a principal coisa. Então dali eu ganhei uma grana também e ajudou nos meus custos, cara. Aí tem história. Esse foi em 2004, 2005, quando eu voltei para Pirajuí. Mas antes disso eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei no Prevê, fiz um software lá também para eles de controle de alunos, que era o Prevê Objetivo de Pirajuí, que era como se fosse uma franquia. Legal. Depois eu prestei concurso, trabalhei 1 ano e pouquinho na prefeitura, 2 anos na prefeitura em Pirajuí. Aí eu saí, vim para Bauru, fiquei 1 ano, trabalhei na Alecom. Olha só. Trabalhei na Alecom Tecnologia. Isso já era 2002, 2003 de programador. Eu aprendi a programar ASP.NET no servidor da prefeitura, que eu vi que tinha código-fonte. O que eu fazia? Eu pegava um editor de texto, via os códigos, copiava e executava o ASP, comando a comando. Eu fui entendendo o que cada um fazia e testava. Era bem autodidata, bem autodidata, cara. Quem veio da roça, né? Então, nisso eu fui crescendo esse espírito de fuçar, Cara, eu não sabia o que era empreender. Desbravar. Eu não sabia, não tinha noção que isso era empreender. Então, o que eu tinha dentro de mim, que eu sabia, assim, de coração mesmo, eu falava, cara, eu não posso parar. Eu quero continuar, eu quero ir. Eu tinha uma ânsia de conhecer, de fazer, de ir. E eu acho que é o bichinho que todo mundo chama hoje de empreendedorismo, né? Que você é picado por uma coisa, você não consegue ficar quieto, né? Então aí você tem ideia, você vai... ideia, né? Quando você olha, você vê uma oportunidade, né? Curiosidade é milhão. De gerar negócio onde todos ganham. Esse é o empreendedorismo. Sim. Cara, aí tem uma longa história. Aí eu criei uma empresa de software lá em Pirajuí, acho que já tinha uns 20, 30 clientes. Aí eu comecei a programar Delphi.
Aí eu fui fazer mestrado em Marília, conheci um amigo lá chamado Chester. A gente meio que montou o primeiro programa em Delphi de controle de financeiro para emitir nota fiscal. Então, ele já estava num outro patamar, eu comecei a aprender também. Só que aí eu fiquei acho que 4 anos com ele numa sociedade, aí eu confiei a sociedade para a irmã, na época financeiro, contabilidade. Aí eu não sei o que aconteceu, o contador sumiu, aí ficou sem lançar nota durante 2 anos, 2 anos e meio, e eu perguntava, tá tudo bem, tá tudo certo? Então assim, todo mundo que tá, a gente falar de empreendedorismo, as 2 coisas que eu já aconselho de cara, velho, tem um bom contador, tem um bom advogado. Verdade. Esses 2 casos são o seu melhor amigo, cara. O Não contador, ele... não é nem a esposa quando você abre um negócio para pedir opinião, cara, tem que ser o contador e o advogado. O contador cobrava a mensalidade com os impostos, mas não fazia nada. Não fazia nada. E, cara, eu tava lá vendendo, desenvolvendo Eu software. ouvi muita história dessa já. Tem razão. E aí o que aconteceu? A gente era simples e aí o que aconteceu? Venceu os impostos lá, ninguém estava sabendo. A Receita veio e virou para lucro presumido. Não virou lucro presumido, atualizou Cobra todos os dias, impostos atrasados. cobrou todos os impostos atrasados, Vira com uma 35%. E Aí multa, juros sobre multa e, cara, E se 5 não anos. pagar, caiu no 5 sócio. anos sobre o faturamento. Aí ia pra Cadim, ia um monte de coisa. Bom, com tudo isso eu tinha saído já eu tinha acabado de brigar com esse sócio, voltei para Pirajuí. Eu estava assim, trabalhando em Bauru, trabalhando aqui em Bauru, não, trabalhando em Ourinhos, eu vinha para Bauru, dava aula em Ourinhos, uma faculdade nessa época, e voltava para Marília, fazia essa triangulação, fazia mestrado e dava aula em Ourinhos. Pirajuí, Depois voltava para Pirajuí. Marília. E aí eu fiquei morando um tempo lá em Marília, que eu estava trabalhando com essa empresa, então tipo, eu ficava 2, 3 dias, cheguei a comprar um apartamento lá, tipo esses MRV que é hoje, né, era um apartamento mais simples. Sei. Eu fiquei morando lá acho que uns 2 anos, nessa vai e volta, a hora que eu descobri isso eu fiquei muito chateado, eu falei, cara, eu vou voltar para Pirajuí, eu tinha meus clientes lá em Pirajuí ainda, de mensalidade. Isso já era 2007, acho que 2008, essa altura. Tinha rendinha ali. Tinha renda Já mensal, tinha então, alguns tipo assim, negócios. me quebrou, mas não quebrou. tirou Não tirou tudo. E eu tinha uma casa em Pirajuí também, que era uma casa bem simples, que a minha irmã ficava... Depois, a hora que eu voltei, minhas 2 irmãs começaram a fazer faculdade também, e elas moravam junto comigo na época. Bom, nisso vai e vem, eu vendi o apartamento, cheguei com o dinheiro, né? Coloquei um saco de dinheiro, cheguei em Pirajuí. Aí, cara, coloquei o dinheiro no banco, pá. O que vai fazer? Aí me aparece um maluco, né? Conhecia, amigo meu desde a infância, era meio 171 assim, mas você confia, né? Não, eu tenho um negócio, montar uma fábrica de luva de raspa. Olha só. Avental, eu tenho os contatos lá na penitenciária, Pirajuí, a capital nacional da tudo, só falta o dinheiro. Só falta o dinheiro. Essa proposta, Cara, são os melhores. O dinheiro tava no banco, tava lá ganhando seu 1%. Eu já vi várias dessas aí. Sei lá quanto que era. Rapaz, eu sei que eu coloquei um apartamento. Na época não era muito, acho que era... Pô, mas era pra você, cara, era, né? Era um Pra apartamento, você era, cara. Era um apartamento. Pequeno, grande, médio, mas era um apartamento. Se eu pegar um apartamento hoje MRV, vai ser 200 mil, 150. Sim. Era essa grana. Pois tudo. E nessa época eu tava tentando pagar, eu tava separando da sociedade, mas não tinha explodido o negócio e não tinha saído dos impostos. Não tinha saído dos impostos ainda. Sabia ainda o tamanho do rombo ainda. Aí foi no mesmo ano, foi uma catimbada, que saiu do sócio, que explodiu o negócio dos impostos lá da empresa de tecnologia. Que foi a minha primeira empresa de tecnologia, chamava Fábrica de Processamento de Dados. Olha a primeira nota eu tirei para a Lecom. Oh, na época. Que legal. A nota número 001 eu tirei prestação de serviço para a Lecom. Eu trabalhava como PJ naquela época, inclusive. Bom, aí eu peguei esse dinheiro, coloquei... Eu sei que em 6 meses, cara, esse cara arrebentou minha vida, assim, num sentido assim, cara, ele pegou o nome da empresa, criou, fazia duplicata, descontava duplicata. Levantou dinheiro no mercado. Foi levantando dinheiro no mercado, para cobrir compra e venda, não sabia fazer custo. Cara, eu sei que eu cheguei uma época, falei, velho, acabou, tchau. Daí fui lá, cara, eu aluguei uma caminhonetinha, saí catando máquina de costurar, luva,
cheguei nos caras e falei, ó, tá aqui, daqui, isso aqui me pertence, isso aqui não é meu, isso aqui você procura o cara, não tem nada a ver com isso. No banco estourou minha conta jurídica, conta física. O gerente era meu amigo, ele falou, eu deixo estourar tudo, a hora que estourar tudo você vem aqui e a gente conversa. Aí fui lá, reparcelei tudo. Cara, meu nome não foi pro pau, o nome da empresa foi pro pau, deixei ir, mas o CPF estava limpinho. Olha. Aí, quando isso aconteceu tipo assim, foi 2 meses seguida. Explodiu o negócio de imposto da outra empresa e explodiu essa indústria. Sociedade que não deu certo. Não deu certo, foi tudo no mesmo ano, cara. Bom, e aí, cara... serve como experiência. Como experiência. Você 2 falências no mesmo ano. É. E pra contar pra família? Eu não contei. Eu ficava chorava, debruçado no travesseiro, chorava. Porque aí a vergonha de falar que você faliu, que você foi enganado, que você foi... Cara, hoje eu conto essa história... Humilhação, ele dá risada, né? E a gente foi criado, Mas Fábio, o cara que era empreendedor até 10 anos atrás, ele não foi criado para o insucesso. Sim. Você tinha vergonha de contar que você quebrou, que você... Cara, você quebrar uma empresa era pior do que você ser preso. Era Humilhação. Era uma humilhação. Era isso mesmo. Era isso, ainda cara. é difícil, né? Sim. Mas é hoje em difícil dia por é causa da natural, nossa né? crença, por causa da crença de sucesso, de não sei o Sim. quê. Então isso foi humilhante na época, né? Bom, e aí o que eu tinha na época? Eu só tinha os softwares que continuavam comigo, que eram esses clientes que eu tinha, que era 20 e poucos clientes, 30 clientes. Aí eu falei, cara, não tem o que fazer, eu vou trabalhar, comecei a trabalhar, fechar mais cliente. E aí eu parcelei tudo que deu para parcelar, vendi umas coisas que davam. Eu sei que em 3 anos, cara, estabilizei, começou a sobrar dinheiro de novo, não passei situação nenhuma de perrengue assim. Eu renegociei tudo, consegui renegociar, paguei banco e fiquei 7 anos pagando dívida da empresa. Eu juro, cara, a última parcela acho que eu paguei em 2017, 2018, 2017 dessa empresa aí, que quitou tudo. Então tinha dívida lá de 5 anos que eu fiquei, 5, 6 anos que eu fiquei pagando, cara. Pagou pelo menos. Pagou. A maioria some, põe a empresa no nome de outro e quer esquecer. Começa de novo, arruma Mas conta tudo de o novo. correto é esse, né? Acerta o que der ali, parcela, negocia, não deixa aberto. Né? E aí eu fiquei esse tempo, até 2010, trabalhando muito para pagar. Depois, 2010, eu já tinha essa empresa de software. Aí eu dava aula particular, tudo que aparecia eu fazia e desenvolvia software igual um louco, né? Para poder... Parecia uma padaria que tinha um processo lá dentro do software que era de padaria, cara. A gente trabalhava também. Desenvolvia o software, só que não escalava. Cada Porque cliente era muito personalizado. Era muito personalizado. Aí aparecia a lojinha de roupa que tinha sua particularidade, fazia particularidade. Aí eu esgotei, teve um tempo que eu esgotei, eu falei, cara, eu vou fechar tudo isso aqui, vou trabalhar, sei lá, até pensei em voltar para a roça, falei, alguma coisa eu vou fazer, porque eu não aguento mais. Os clientes me ligavam, eu ficava xingando o cliente, não gostava de atender cliente, porque eu gostava de programar, mas não gostava de atender. Até que eu conheci, teve um amigo que chegou pra mim e falou, não, eu trabalho no Bertinho, posso te ajudar e tal. Eu falei, tá, mas você vai me ajudar como, cara? Não, eu dou uma consultoria pra você e tal, não sei o que. Eu falei, o que é consultoria, velho? Aí ele veio, me ajudou, combinei um preço com ele. Aí eu fui descobrir que o problema não era os clientes, não era a empresa. A empresa era altamente lucrativa, só tinha dois funcionários, que era eu, mais uma office custo boy. Operacional lá embaixo. Custo operacional lá embaixo, eu tinha lucro de 85%. Maravilhoso. Cara. Era só escalar um pouquinho. E saber atender o cliente. Aí ele falou, então faz manual, explica os caras, faz vídeo, não sei o quê. Cara, eu sei que em 1 ano mudou completamente assim, a empresa. Aí eu comecei a criar outras coisas, criei um Wix na época, criei um disparador de SMS também. Tinha bastante. Cara, eu sei que... Só que aí onde que eu fui vender? Pirajuí. 22 mil habitantes, tem 300 lojas lá. Aí teve umas 40 que comprou, pagava 100 por mês. Acabou o Wix, acabou o share de mercado. Eu atingi 100% do share de mercado. Não tinha concorrente, mas também não tinha sentido. Não tinha sentido mais do cara anunciar. Aí era um sitezinho bonitinho, tinha as fotos, tinha tudo, o endereço dos caras, que era www, cada um tinha o seu endereço e tal. Cara, eu sei que foram vários projetos desse furado, mas o que me mantinha mesmo era a empresa de software, que era de As RP. mensalidades. As mensalidades que sempre me manteve.
Aí nisso, em 2013 para 14, 12, 13, 14, eu tive um relacionamento sempre com esse amigo meu lá de São Paulo. Ele sempre foi meu amigo e tal. E ele estava trabalhando na Xerox, trabalhando na EMC. E ele começou a desenvolver software de BPM, que é o que a Alecon faz hoje. De processo e tal. E aí ele, na época, eu tinha um produto que monitorava as notas fiscais. Você era já. bem inovador, né? BPM na época. Ele fazia isso, né? Entendi. E eu tinha saído um web service na Receita, um serviço que você buscava a nota que foi tirada contra o seu CNPJ. Tem até hoje isso daí. Tem. O robozinho. É o robozinho para monitorar as notas. Isso. Mas esse você vai com o CNPJ e você busca as notas. Uhum. E aí eu desenvolvi esse robozinho para colocar no meu software para os meus clientes. Aí eu comentando com ele, ele falou, cara, isso aqui dá um produto... Ó, eu vou começar um processo fiscal a partir do monitoramento de nota. Aí ele explodiu com uma franquia lá chamada Bye Bye Paper. Aí os caras começaram a colocar esse software. Aí nós demos um nome, Guardião NFE, que era o guardião das suas notas fiscais eletrônicas. Nós criamos um escudo, pá. Uhum. Aí nós fizemos uma apresentação para a rede, já tinha mais de 200 franquias e tal. Aí nós olhávamos e falávamos assim, nossa, velho, nós vamos ficar rico com esse produto, fazia conta e vão ganhar milhões e vão ganhar tal, não sei o quê. Cara, eu sei que isso virou um produto muito bom, aí só que as franquias não foi aquilo que aconteceu, porque vendeu. E aí os caras começaram a devolver franquia, começou a dar problema, não querer vender o software. Olha, cara. Eu sei que tem o software rodando até hoje, desde 2013 para 2014. Ele tem cliente que ainda roda, que é um BPO grande lá em São Paulo, que ele presta serviço. Aí ele acabou desenvolvendo em Python, inclusive, uma nova versão que eu parei. E nisso eu mudei para Bauru, em 2013 para 2014, porque ele veio para Bauru, ele morava em Alphaville. Ele falou, eu tô montando escritório lá, tal, não sei o quê. Saiu de Pirajuí. Ele saiu de Pirajuí, foi para Campinas, depois ele foi para Alphaville. De Alphaville voltou para Bauru por causa da família. Só que ele ficou 6 meses, as franquias na época começou a decolar e muito trabalho, então ele ia toda semana para Bauru. Aí a Vanessa, que é a esposa dele, não se adaptou, voltou para São Paulo. Aí eu tinha vindo para cá por causa dele, que eu ia prestar serviço para ele. Ele já tinha ido embora. E ele já tinha ido embora. Então é a segunda vez que eu vim para Bauru, em 2013, 2014. Sim. Cara, aí eu criei raiz aqui em Bauru, ele me deixou com o escritório, na hora que ele voltou, continuou pagando o aluguel por um bom tempo. Aí eu comecei a montar a empresa aqui. Nisso eu já tinha 4 ou 5 funcionários. Nessa época eu conheci o Edson foi prestar um serviço para mim de freelance, de desenvolver alguma coisa de PHP lá, de software para um cliente meu. Programador que era. Programador. Eu sei que o Edson chegou de muleta lá, tava com o pé quebrado numa época lá. E a gente bateu a primeira vez que eu conversei com ele, foi isso. E eu tinha um escritório ali perto do Getúlio Vargas, onde que é a Maicai, na rua de baixo ali. Ah, tá. Chamava EV2, que é um cowork que tinha ali. Aí eu tinha um escritório lá. Nossa, eu conheci esse cowork. Na verdade o primeiro escritório foi no Getúlio Vargas, que o Rafael tinha pegado uma sala bonita lá, tal. Mas aí a hora que acabou o contrato eu saí e fui para esse EV2. E aí eu conheci o Edson naquela época, mas ele prestou serviço para mim e passou. E nessa época, em 2012 para 2013, eu conheci o Pedro Gadelha, o Paulo Milreu eu já conhecia, trabalhei na Alecon. Aí por intermédio do Pedro e do Paulo, eles me chamaram para fazer um curso de marketing digital, que era do Érico Rocha, que foi o primeiro curso que o Érico Rocha deu no Brasil, que chamava, eu esqueci o nome agora, que era Ignição Digital. Nossa. E era 30 pessoas. O primeiro curso dele era numa salinha, assim, no hotelzinho. 30 pessoas, a gente aprendeu tudo de marketing digital naquela época. E aí o Pedro, nós dividimos o custo, nós fomos para lá, fiquei acho que 2, 3 dias. Eu me encantei com aquilo, comecei a pensar em coisas de marketing digital. E aí o meu background de tecnologia, marketing digital, venda, empreendedorismo já foi se cruzando desde essa época. Somou tudo ali, que legal. Somou tudo. Aí eu fui no Fórmula 1, Fórmula 2, não tinha nada para lançar, tentava lançar, não dava certo. Bom, trocando em miúdo, eu sei que nessa época a gente iniciou o lançamento, eu conheci um pessoal da Bahia, que era o John Freitas, que foi o cara do Gerenciagram, que ajudou a estruturar o Gerenciagram, que é aquele software que postava no Instagram, depois foi proibido, deu problema. A gente abriu uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. Era uma startup que era um Wix de aplicativo. Você ia entrar na nossa plataforma, tem um template de aplicativo lá, você fala assim, você arrastava, eu quero isso, eu quero
publicação de conteúdo, eu quero seguir a rede social. Então tinha um monte de coisas prontas, caixinha pronta. Você apertava um botão, ele publicava, gerava o binário Todas do elas. aplicativo. Isso em 2015, Nossa, que 16, legal. 17. Aí, cara, isso aí explodiu. A gente chegou a ter, acho que uns 200, 250, tava começando a escalar. A hora que tava começando a escalar, a Apple baixou uma norma lá e falou assim, está proibido aplicativos de template. Nossa. E aí a gente não conseguia aplicar, não aprovava mais nosso Fechou aplicativo. tudo. Porque a Apple, você manda o aplicativo, ela aprova o seu aplicativo. Sim. Se ela falar assim, ó, aqui tá com defeito, você mandava, aí você mandava, ele vinha lá, aplicativo de template, esquece. Aí eles proibiram, a gente ia vender o aplicativo, tinha para Android e para iOS. Aham. E aí o que acontecia? Você ia vender para o cliente falava assim, não, mas não tem iOS? Fala, não tem. Ah, então Então não vou não dá. querer. Aí Não. quebrou o negócio, quebrou a startup. Aí esse sócio foi para o Gerenciagran, eu acabei não indo na época, não tive negociação. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiquei mais um ano, transformei a empresa, que era uma startup, em uma fábrica de software de aplicativo. Sei. Aí não sabia gerenciar projeto ou demanda de venda. Aí tinha hora que tinha um monte de dev, mas não tinha código para desenvolver. Tinha hora que tinha aplicativo para integrar, para produzir, mas não tinha dev porque nós mandava embora. Então, as balanças não... Do empreendedorismo. não estava calibrado. Aí faliu, fechei também essa empresa, mas consegui fechar no 0 a 0, renegociei com o sócio, tudo, paguei todo mundo, falei, cara, zerou. E nessa época a gente fez o lançamento, qual que era a nossa estratégia de vender aplicativo? A gente vendia aplicativo caro. Então a gente ia nos masterminds, nos eventos de marketing digital e vendia high ticket. A gente vendia aplicativo por 100, 150 mil reais em 2016, 2017. Pô. E nessas indas e vindas o John conheceu o Pyong Lee. Não sei se vocês conhecem, que é aquele youtuber famoso, Sim. que ele é coreano. Acho que é. Não conheço. Ele é muito bom, que é da hipnose, que ele é hipnoterapeuta. Ele veio do Brasil? Não, ele é do Brasil. Ah, Ele tá. é do Brasil. E, cara, aí a gente fez o lançamento dele. No primeiro lançamento nós faturamos 200 mil. No segundo lançamento Aí entrou dele, no mercado lançamento. 700 mil. Nossa. Só que tinha uma pirâmide ali, né? Tinha uma pirâmide financeira pra gente, porque tinha um cara de copy, tinha um cara de não sei o quê. Cara, eu sei que sobrou uma grana boa pra mim, e nessa eu precisava de disparar o WhatsApp pra galera. E o Edson tinha feito uma plataforma, um componente em Delphi, que você instalava no Delphi e você conseguia programar para disparar o WhatsApp Pelo através WhatsApp. do software via Delphi. Sim. Chamava o Delphi for Watts, Delphi 4 Watts. O André, que trabalhava comigo, que era um programador, ele falou, o Edson é aquele cara que veio aqui, ele tem um componente, você não quer conversar com ele? Eu falei, putz, eu vou conversar com ele. Aí chamei o Edson para conversar, tal. Eu falei, Edson, aí eu comprei o componente dele, eu fiz um programa em Delphi para disparar as coisas do Pyong. Eu sei que a gente fez os dois lançamentos, tipo assim, a gente lançava 2 vezes, disparava a campanha para 20 mil números, assim, por dia, 2 vezes, no lançamento, era 7 dias de lançamento. Cara, funcionou lindo. Aí eu falei pro John, cara, isso aí, tem um negócio aí. Aí eu chamei o Edson para conversar. Aí na época eu fiquei com o Edson assim, o Edson é pouco desconfiado, né? E tava todo mundo nessa vibe de querer fazer alguma coisa para o WhatsApp. Isso já em 2000. O WhatsApp tinha liberado há pouco tempo, né? A integração. A integração. Isso para 2016, 17, para 18. Cara, eu sei que fiquei acho que uns 3, 4 meses conversando com o Edson, vai e vem. Aí o dinheiro que era do Pyong, que eu ganhei no final, eu falei, Edson, dá o custo, quanto você quer que eu invista? Aí eu entro no negócio com você. Aí o Edson estava com um monte de proposta, tinha gente de empresa de software querendo ser sócio dele também. Mas aí eu fiquei no pé dele, eu acho que eu tomei uns 6 cafés com o Edson, cara. Eu brinco que... Aí eu fiquei namorando ele assim um tempão. Ele falou, não, então tá bom. Aí eu lembro até hoje, ele pegou, fez uma conta. Ó, eu trabalhei tantas horas, só que tem que trazer o William também, que é o cara que me ajudou a fazer. Eu falei, não, tá, beleza. Aí ele pegou tantas horas, vezes tantos reais de programação a hora. Ele falou, eu quero tanto. Aí eu peguei a grana e falei, tá bom, você faz não sei se foi em 2, 3 vezes, eu sei que eu paguei ele, fiquei sócio. Aí eu fiquei sócio dele, do William, e aí a gente começou a montar esse software. Aí ele já tinha uma versãozinha para web, para internet.
chamava Memulti o software, que era multimídia, eu nem lembro o nome, era um nome esquisito pra caramba. Aí, nos marketing da vida de Érico Rocha, a gente falou, vamos colocar o nome de startup aí, vai chamar Mande um Zap. Aí começou a história de mandar um zap, que era a campanha, para chegar a mensagem para as pessoas, porque quando você fazia lista de transmissão, dava problema. Conceito da linha startup, resolver um problema específico, uma dor específica no mercado e depois escalar. Então a gente começou a seguir isso. Cara, aí começou a história das coisas darem certo e escalar com a Mande um Zap. Depois a gente mudou de nome para Digisac. Nisso já foi 2019, 2020. A gente teve uma ajuda, né? Por causa do nome, Zap. A gente teve uma notificação. Não pode usar o nome por... Cara, não tem nada a ver, é só a fonética. Então a gente teve uma notificaçãozinha assim e aí a gente precisou mudar de nome. Mas não deu problema nenhum, mudou de nome, tá tudo certo. Aí escalou na pandemia. Aí escalou na pandemia, a gente já estava escalando, porque nosso produto, nossa estratégia da Digisac era massificar o mercado, vender um produto barato desde o começo. Então aí escalou funcionário, cara, aí foi uma loucura porque... Criar processo, tá até hoje criando processo, pós-venda, CS, contábil, ajeitar tudo, integração. Hoje a gente tem 180 funcionários. A gente começou com 4 devs que a gente acreditava que era pleno e eles eram Juninho ainda. Eles enganaram bem. Assim, eu brinco com os meninos até hoje. Sobrou algum deles lá? Cara, não sobrou, cara. Não sobrou. A maior parte saiu já no começo, depois ficou depois ele acabou saindo também. Mas assim, cara, foi uma história muito legal, cara. Né? Bom, você aprendeu, criou uma trilha de sucesso, né? Foi quebrando a cabeça, aprendendo como... Levou um balão, já não leva mais hoje tão fácil. Né? Criou resiliência, mas de vez em quando a gente cai numas aí, viu, Fábio? Normalmente e faz parte, né, do empreender. Não é que a gente cai, a gente acredita, né, no empreendimento e às vezes não dá certo. Normalmente a gente baixa a guarda para quem a gente conhece e é ali que você toma. Mas eu acho que isso faz parte do risco de empreender e de investir. Hoje, alguns negócios que eu entrei, eu sabia que eu estava correndo o risco de não dar certo. Mas podia explodir. Podia explodir. Então, era o risco de investir. Né? Então hoje a gente está trabalhando assim numa maneira diferente. Vamos pegar empresas já funcionando, que já tenham tração. É desse ponto que a gente parte quando a gente investe ou adquire alguma empresa hoje. Então a gente já pegou um pouco melhor essa mecânica de investir. Uma bela experiência. Inclusive ano passado eu tive um bom prejuízo investindo em empresa e não deu certo e tá tudo certo. Paguei, falei, cara, tá no risco. Tá no risco, né? Só que esse ano acertei uma que compensou tudo e o dobro, o triplo, talvez o quádruplo só de valuation de ter comprado. Entendeu? A aquisição da Lecom. Não, outro negócio que eu tenho. Então, assim, cara, é muito... Não, Lecom, com Icatec, né? A gente, é muito incrível esse movimento que a gente fez. Então, assim, a gente tá trabalhando, então o tempo todo. E, cara, a gente corre o risco também nas nossas empresas, alguma coisa que a gente não dá certo. Então, a gente tem muito risco, né? A gente toma risco no empreender. Mas o legal é que vocês diversificaram. Então vocês têm uma diversificação. Isso é legal. Mas como uma vez ele quebrou, não tirou tudo. Tira uma parte. O risco é assim, deu errado ali. Uma parte vai ser perdida. É assim, né, Fábio? Você é empresário também. Por exemplo, você tem uma empresa, uma startup sua lá que também não decolou ainda. Decolou, tá lá. Tá lá, você tá trabalhando. Dinheiro, você ajuda, ela tem um mês que dá ponto de equilíbrio, tem outro mês que às vezes não dá. Cara. E você tá acreditando nela faz 3, 4 anos já, faz, né? Por aí. E, cara, uma hora você encaixa e dá certo. Então pode ser que tem uma hora também que você fala, cansei desse brinquedo. Fecha esse aqui. Fecha esse daqui. Vamos para outro. Vamos para outro. Então empreender é isso. E outro dia, eu trocando uma ideia com um mentor financeiro, que eu estou fazendo trabalho com ele, ele estava falando de liquidez e tal. Ele falou, Ailton, você tem liquidez? Eu falei, cara, não, eu tenho tanto patrimônio, não sei o que e tal. Ele falou, quanto você tem no banco hoje? Falar assim, apareceu uma oportunidade de X milhões ali, ou X mil, ou X... Aí você vai ver, tá tudo mobilizado. Aí você fala assim, cara, não tenho assim, nada de líquido. Entendi. Aí ele falou assim,
Você se acha conservador ou você se acha Conservador. o cara de risco? Eu falei, cara, sempre que eu faço nos bancos lá, aquelas perguntinhas que o banco te faz, né? Ah, o risco meu é ponderado para conservador Olha só. extremo, né? Aham. Aí ele virou e falou assim, cara, pro mercado financeiro, o empreendedor é o cara que mais toma risco no mundo. Por quê? É. Você tem risco fiscal, você tem risco tributário, você tem risco de empregado, você tem passivo trabalhista, É você verdade. tem o governo, tem, Muito mais. tem a economia, tem A não mudança da vender, legislação. mudança de legislação. Tudo. Aí eu parei e falei, cara, eu preciso desimobilizar as coisas, eu preciso ter liquidez. Então, olha a gente falando de risco, né, de investimento. Então, porque quando a gente fala assim, vou investir nas ações da Petrobras, do Itaú, da Itaúsa, você fala assim, nossa, cara, isso aí vai Mas se você tem ali uma diversificação do investimento. do investimento, exato. Vamos supor, uma deu problema, mas as outras estão de pé. Mas, Fábio, é que empreender e arriscar é tão natural para o empreendedor que você liga, é como, desculpa, vou usar, é como se você ligasse o Fueda-se, para não falar o português, e você vai embora, você não percebe, está dentro de você correr risco. Você acredita no Você sucesso. acredita e vai. É. Você acredita, às vezes, nem no sucesso, você acredita na ideia e fala assim, isso vai virar alguma coisa. Aham. O que, quando, onde, como, você não sabe. Perfeito. Entendeu? Então, É isso. e você investe E tudo. o lucro, ele tá atrás do risco. Ele Sempre. tá. E você entra all in, né? Você entra de corpo e alma para fazer aquilo dar certo. Eu sei que seu projeto, a sua empresa, eu sei que aqui, a ONG... Cara, se vocês não entrassem 100% aqui, não estaria... Vocês estão, Não foi o que eu chegaria, falei agora né? no começo. Surgiu Vocês uma estão ideia. empreendendo no terceiro setor. Sim. Né? Vocês são all in para fazer esse negócio dar certo. É isso Sim. aí. Cara, vocês querem ser mais empresário, gestão de custo do que vocês, pegar dinheiro de governo, de empresa, de terceiro, de obra, de projeto para fazer isso daqui se movimentar e ter dinheiro para pagar todo esse movimento. Pô, Cara, é incrível, é mais risco ainda. É um desafio. É muito desafio. Sim. essa verba que vem pública é toda engessada e cheia de prestação. Se você E fala muitas que eu vou usar uma BIC, você tem que sair uma BIC do outro Esse aqui lado. teve uma vez que teve que vender a moto para devolver uma parte da verba que não conseguia fechar as contas. Na prestação de documentos. Na prestação de documentos. Prestação de contas na prestação de documentos. Olha só. Então, empreender é alto risco. Empreender é paixão. Empreender você não para. Perfeito. E aí você tem os níveis, né? Você vai Boa. amadurecendo os níveis de acordo com a sua história, de acordo com as pancadas que você leva, com os tombos, com o sucesso, você vai Excelente. calejando, né, Fábio? Sim, então, eu acho que tem muito mais para contar nesse meio de Vai tempo. ter o segundo, Fábio. Velho, tem Vai, muita vai. Tem o segundo história. podcast. Tem muita história, tem coisa aí que eu às vezes Compensa. não lembrei. Mas assim, eu legal. acho que finalizando, né, fazendo um geral assim, empreender você não para nunca. Os desafios são constantes. Por exemplo, ultimamente mesmo com essa aquisição, fusão aí que a gente M&A, que a gente fala com a Lecom, eu saí da Icatec, eu tava bem acomodado assim, tava bem Tava caindo na zona de estável, conforto, né? né? tava bem tranquilo, né? Aí fui para uma empresa completamente diferente, uma outra Outra cultura. uma empresa Ganhou um novo sócio. ganhei novos sócios, trabalhar com um novo mercado, Uhum. cara, com novas equipes, liderar a equipe, Uhum. montar a equipe, cara, Desafio. foi um desafio. Em Desafio. 3 meses que eu estou lá, 2 meses e meio, Mas faz 100%. evoluir, né, cara? A gente Então sai foi lá. um desafio muito grande. Agora que eu estou conseguindo respirar e falar, poxa, deixa eu ver onde que eu estou pisando que está dando tempo de avaliar. Mas, cara, é isso. Talvez, eu sempre falo pro pessoal, eu não sei daqui a um ano onde que eu vou estar. Não no sentido de, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer muita coisa boa por tudo que a gente está plantando, que a gente está fazendo. Com certeza. Né? Então, muita coisa desse compartilhar, que eu gosto de, por exemplo, BID, Bauru Innovation Day, tá para acontecer. Sem cabeça também. sempre isso aí. Sim. É um movimento muito, muito importante de unir pessoas e mentes que Sim. querem respirar novidades, né? Tecnologia. É muito legal. Vai ser muito legal. Inclusive, a gente pode fazer alguma coisa com a Wise lá. Vamos sim. A gente pode bolar. É isso aí. Então, Fazer assim, parcerias, legal. é muito bom isso, né? Muito bom compartilhar. A gente tem muita história para contar. Eu já escrevi um livro, eu esqueci de trazer, chama Resiliência e Suas Consequências. Boa. Porque o que resume a minha história
e também dos sócios, de todo mundo, que eu sou um cara resiliente, eu nunca parei. Você falar assim, ó, qual que é o seu segredo do seu sucesso, ou da prosperidade, ou vamos chamar de sucesso financeiro, vamos chamar do que for, porque para mim sucesso não é só dinheiro. Exato. É essa amizade, é esse compartilhar, é tudo isso. Nunca ter parado. Não parei no sucesso, não parei quando eu tive dinheirinho lá, o primeiro, segundo, terceiro dinheirinho na conta, lucrinho. Não parei quando eu fali 2 vezes, não parei no choro, não enrosquei. Não fiquei no atoleiro. Então, eu acho que essa é a pegada. Segredo. Né? E aí é um nível tão maduro de resiliência, você perdoar, até olhar para trás e pegar um negócio que não deu certo e você falar assim, poxa, beleza, esse cara me ajudou aqui, mas eu preciso mudar essa energia. Então cara, você não tem que pagar nada para mim, você não tem nem dívida comigo, cara. Nos negócios que eu entrei, cara, eu deixei superou milhares de reais para trás, aí para não falar perto na casa de 1 milhão aí para trás. E falei, cara, beleza, perdi, vamos para frente. O que importa não é ficar olhando para trás, é olhar para frente e saber que você pode fazer outros milhares, outros milhões de reais para frente. Né? Então, porque se eu ficar enroscado no passado, eu não consigo gerar coisas novas para o futuro. Não consegue olhar, fica belo recado, né? Então, você que está ouvindo a gente aí, cara, não para, não enrosca em ponto algum. Você pode ir devagar, muito devagar, mas não para. Se você for muito bom e muito rápido, parabéns, você vai chegar mais cedo. Né? Mas nem sempre o coelho ganha a corrida, né? Boa mensagem. A tartaruga, ela chega... A tartaruga erra menos. Ela erra menos, ela vai devagarzinho e tal, né? O coelho para, às vezes, para descansar. Aí ele dá aquela morgada, dorme, quando vê a tartaruga passa na frente dele e ganha a corrida. Quietinho, então empreender isso, é você não parar, não desistir, quando tiver, não para nem no sucesso, nem no insucesso. Né? E, cara, compartilhar isso, estar junto com as pessoas, olhar para o futuro, acreditar na sua visão, acreditar no seu produto, acreditar na sua ideia. Né? Cara, podia simplesmente ficar quieto com o tanto de coisa que a gente tem, com o tanto de empresas que a gente tem para estabilizar que eu falo, para a gente colocar dentro do ecossistema, trabalhar, deixar arredondada. Toda empresa tem uma cultura, tem pessoas, tem que ajustar a venda, ajustar pitch de venda, marketing, tudo, time, suporte. E ontem, inclusive, eu sentei num café e trouxe uma ideia que a gente estava comentando no começo. Uma bela ideia. Uma bela ideia. Que é uma startup que eu não vou querer, eu não quero participar na operação. Não posso mais participar de empresa na operação. Eu estou muito mais como mentor, investidor. Então, legal. Cara, eu vou ficar muito feliz em resolver esse problema para pessoas, para elas ganharem dinheiro também e elas poderem ter uma experiência de empreender. Cara, não ligo de alguém me procurar e eu dar uma ideia, a pessoa explodir, ganhar dinheiro, eu vou ficar muito feliz porque foi a pessoa que executou, né? Foi. Então... mas essas conexões, elas sempre, você planta uma coisa boa lá. E em algum momento isso acaba voltando. Acaba voltando. Às vezes não para a pessoa. A maioria das vezes vem de outros lugares. A gente vive muito isso aqui. O AISA também tem muito isso, né? Na verdade, a gente só planta, né? Boa parte da instituição hoje, ao longo dos tempos, plantando, semeando, instruindo esses jovens, né? E tem muita semente aí que acaba que no final a gente olha e fala assim, nossa, o quanto a gente está sendo recompensado por isso. Eu falo, o Anderson hoje, de 18 anos aí de projetos sociais, é um outro Anderson com a cabeça totalmente diferente. E eu vejo que nessa caminhada, eu sou uma das pessoas que mais ganhou. Eu vejo assim, o quanto que eu cresci, o quanto que eu amadureci, o quanto que a minha mente mudou em relação a isso. É fantástico. E aí eu falo assim, é bom mesmo, né? Fazer o bem é fantástico. Bom, né? É fantástico, é bom. Fazer o bem é bom, né? É bom demais. Muito bem. Mas que legal. Acho que foi uma bela entrevista. É isso, uma bela entrevista. Histórias aí. A gente tem muitos jovens no projeto aqui. A gente os podcasts é isso mesmo. A gente quer inspirar os nossos jovens. Tem também empresários aí assistindo. A gente teve o Márcio aqui semana passada falando um pouco da história da mobiliária, né, que ele criou ali, também do zero, patinando, quebrando a cabeça. Mas é isso. Parabéns pela sua história. Eu tô pelas fantástica. belas histórias. É um prazer contribuir, cara. Conta comigo
com outros assuntos, Tamo junto. falar Vamos. de tecnologia, de... Vamos tomar mais café. Vamos tomar mais café. Vamos tomar mais café. E ó, o Leandro já tá ali, ó, já esperando você na saída já, viu? Isso aí. Gente, obrigado por você estar Obrigado. aqui com a gente aqui, todo mundo que está assistindo o nosso podcast aqui. E segunda-feira que vem, na verdade, né, vai ter outro podcast, a gente vai lançar esse aqui já, logo, logo, né? E curte aí, segue a gente aí, clica no sininho aí. E bora lá, né, Fábio? Valeu, pessoal. Até isso a aí. próxima. E Até a fica a próxima. dica, hein? Isso aí. Valeu. Fechou. Gente, eu vou ter que correr, gente. Vai.